Política, com Rodrigo Orengo. Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O assunto de hoje é a vacina. Após o anúncio do governador de São Paulo, João Dória, de que a vacinação no estado começa no dia 25 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro correu e anunciou vacina para todos os brasileiros e o governo encaminhou a compra da vacina da Pfizer. Todo mundo politizando, mas politizem, me encham de política, tragam política para as nossas veias. Se for para trazer essa vacina o mais rápido que der, pode politizar minha casa, pode politizar minha mãe. Politizem-nos. Rodrigo Orengo, santinho na seringa. Isso, pode colocar, vote Bolsonaro, vote Dória na seringa. Não tem problema. O que a gente quer é a vacina segura, Orengo. Bom dia. É por aí, né, Megali? Bom dia a você, bom dia a todos. Aliás, o sistema está politizado há muito tempo, né? Essa discussão pública aí já começou há alguns meses. Hoje, inclusive, tem uma reunião aqui do ministro Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, com governadores, porque os governadores também não querem ficar de fora dessa história toda, né? Governadores que ainda não têm a garantia lá da vacina. Mas, de qualquer forma, o governo federal está com esse plano prévio de imunização, que os governadores querem a garantia de que a vacina vai chegar, né? O Ministério da Saúde está dizendo publicamente que sim, vai fazer a distribuição. Agora, para isso, precisa de tempo. Qual foi aí o gatilho? Ou foi um gatilho, né, Megali? Depois da manifestação do governador de São Paulo, tivemos várias réplicas aqui em Brasília. Primeiro, do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que todos vão ser vacinados e o governo vai realmente comprar as vacinas que tiverem lá eficácia comprovada pela Anvisa. A questão é que nenhuma ainda tem, né? Então nenhuma tem a chancela da Anvisa. A Anvisa também se manifestou logo depois da declaração do governador de São Paulo, dizendo o seguinte, olha, que ainda tem que fazer lá a análise da fase 3 dos testes, justamente a fase humanos, e tem que fazer também a análise do relatório produzido naquela viagem para a China para verificar as boas práticas da Sinovac, né? Então foi lá uma comitiva de técnicos da Anvisa representando o governo brasileiro e agora apresentam esse relatório e tudo isso vai ser analisado pela Anvisa. A projeção que se faz aqui em Brasília é que do dia 30 até o dia 10 de janeiro deveremos ter aí uma resposta da Anvisa. Aí daria tempo realmente para cumprir esse calendário anunciado pelo governo de São Paulo. Claro que não pode ter nenhum problema ali no meio do caminho. Qual é a novidade, Megali, em relação a outras vacinas? Ontem, o Ministério da Saúde anunciou, depois inclusive de algumas críticas feitas à vacina da Pfizer, anunciou um protocolo, anunciou um acordo para comprar vacinas da Pfizer. Essa mesmo está sendo aplicada lá no Reino Unido, a gente acompanhou há pouco com o Killing, né? 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, portanto já tem tratativas do governo brasileiro para garantir essa aquisição. Qual é a diferença aí dessas negociações, né? Porque até então o Ministério da Saúde estava falando que não era viável, tinha lá necessidade de armazenamento, né, abaixo de 0 até 70 graus negativo. O Brasil não tem essa tecnologia, mas a Pfizer apresentou lá uma alternativa, que são aquelas caixas, né? Aquelas caixas para transporte, com validade de até 15 dias. Então essa logística poderia ser definida assim. O governo não explicou ainda como vai utilizar, mas tem essa alternativa já colocada, inclusive, pela Pfizer, né? Então hoje temos a vacina de Oxford, já com recursos liberados, são quase 2 bilhões de reais, já tem aprovação, inclusive, no Congresso Nacional, esse recurso está garantido. E agora, inclusive, tem a vacina da Pfizer, né? Fora aquela ainda que é um convênio da OMS com vários países, né? Então são essas alternativas que o governo está buscando. O que os governadores vão pedir hoje aqui ao Ministério da Saúde é realmente a rede de distribuição, né? Que esse sistema ele seja centralizado, o Ministério da Saúde coordene e repasse para os estados, né? Muita gente está com receio o seguinte, olha, libera em São Paulo e os outros estados não vão ter direito? Segundo o Ministério da Saúde, sim, vai ter essa organização e essa coordenação. Agora esperar aí os próximos dias, viu, Megali? Ô, Orengo, rapidamente, só pra gente se despedir. Começou ontem a corrida, aliás, começou no domingo, né? Depois que as cartas foram embaralhadas e o jogo começou novamente do zero, a corrida pela presidência da casa e pela presidência do Senado. E no Senado a coisa estava tão decidida a favor de Alcolumbre que não tinha nem candidato. E de repente pintou uma vaga importantíssima, alguém que terá em mãos a pauta pré-eleitoral do Senado Federal, e na Câmara Federal, depois que os dois favoritos se foram por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu imagino a movimentação maluca que o Congresso deve estar vivendo agora de gente querendo ocupar esse espaço vazio, né, Orengo?
Corrida, viu, Megali? Corrida. Na política não tem vácuo, né? Espaço vazio é sempre ocupado, né? Então agora, o que os partidos estão fazendo, esses candidatos que estão se lançando aí, né? São balões de ensaio para ver se permanecem no ar ou não, estão tentando fechar acordos, porque no Congresso Nacional é uma grande aliança que se faz aqui, tanto na Câmara quanto no Senado, para conseguir garantir essas candidaturas, né? Então o que eles fazem? Eles lançam candidatura e já formam uma chapa, porque não é só a presidência, tem lá a vice-presidência, a segunda vice-presidência, a primeira secretaria, tem 4 cargos de secretaria. Muita gente não está de olho nisso, mas internamente no Congresso Nacional são cargos disputadíssimos. O primeiro secretário da Câmara e do Senado, Megali, eles são espécies de prefeitos aqui, tudo passa por eles. Eles são administradores, definem gabinetes, destinação de verba, manutenção, aquela história de obras no Congresso Nacional. Então é uma pessoa que tem muito poder, né? Tem até o 4º secretário, é inacreditável isso, mas ainda existe, o 4º secretário da Câmara e do Senado é uma espécie de imobiliária que ele define, e é a função dele, por regimento, definir quais são os ocupantes dos apartamentos funcionais. Imagina só, até hoje tem isso, né? Então fica lá um deputado, bate na porta lá o colega, meu amigo, vê lá o apartamento X, apartamento Y, são os apartamentos funcionais, né? Então tem tudo isso, é o que estão definindo agora. É só bom lembrar que, assim, a eleição é só em fevereiro. Então, até lá, tem que trabalhar muito, tem que arregaçar as mangas aí, porque tem muitos projetos parados em função dessa contaminação política aqui da pauta do Congresso. Então, tem muito tempo ainda para as eleições. Mas é claro que a campanha aqui já começou. Muito bem, Rodrigo Orengo volta amanhã com outras informações. Uma ótima terça-feira para você, Orengo. Valeu, até amanhã.